Salve galera, estamos aí para mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre. Vou até tirar o óculos porque é um assunto sério. Hoje a gente vai conversar sobre o cenário da calistenia no Brasil. Mas antes, para falar sobre isso, eu tenho que mudar uma coisa aqui, ó. Editor, que sou eu mesmo, muda aí, muda o cenário aí, ó. Calma que não acabou, calma. Sabe por que eu coloquei esse cenário? Sabe por que tá cheio de fogo aqui, ó? Sabe por que tá cheio de fogo em volta? Porque se vocês querem me pintar como o diabo, eu vou vestir a carapuça. E agora vamos trocar ideia. Vamos lá. Galera, seguinte. Uma coisa que a gente tem que entender é que o cenário da calistenia no geral no Brasil tá decadente. Decadente. Mano, se você não vê isso, você é maluco. Ponto. Isso não é uma opinião, tá ligado? E eu até tenho que pedir desculpa, deixa eu tirar esse fundo aqui que foi só pra fazer a introdução. Eu tenho que pedir desculpa por uma coisa, mano, que eu realmente errei. E vocês sabem que quando eu erro, eu não tenho problema em pedir desculpa. Eu falei que o cenário tava estagnado, principalmente o cenário do Strength, tava estagnado. E eu tenho que pedir desculpa por isso, porque não tá. O cenário não ficou igual, beleza? A estrutura não ficou igual. A estrutura piorou, tá? Piorou. Ponto. Tá? Vamos continuar falando sobre isso agora, velho. Uma coisa que a gente tem que entender, principalmente como atleta, velho, é que a gente não pode ser conformista, beleza? É muito fácil ficar nesse papo de tipo, o esporte não tem incentivo, o esporte não tem não sei o quê. Enquanto vocês ficam aceitando migalhinhas assim, ó, de organizadores. Por quê? Porque, mano, a organização muda, cada ano uma pessoa diferente organiza a parada e nada muda. Nada muda. Se você acha que eu tô mentindo, mano, não vai na minha opinião, não vai. Sai desse vídeo aqui e vai ver um campeonato de Strength de 10 anos atrás e vai ver um campeonato de Strength desse fim de semana. E me fala se algo mudou. Me fala se alguma coisa tá diferente, beleza? Vai lá, veja com seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões, tá? Mas por que eu tô falando isso, galera? Porque esse tipo de coisa, velho, isso tem que ser atacado, velho. Teve bastante gente que veio me falar assim, pô, Carlinhos, realmente, mano, o cenário não tá mudando, o atleta não se sente respeitado, mas você precisava atacar dessa maneira? Sim. A gente precisa atacar dessa maneira. E isso é uma coisa que eu falo como organizador de evento. Eu falo isso pros meus atletas, pros atletas que estão competindo com a gente. Porque, mano, se é um errinho da organização, mano, beleza, uma coisa pequena, um pequeno atraso, algo que deu errado, beleza, mano, isso acontece. Normal, não tem problema. Agora, quando é um conjunto de erros que acontece ano após ano e nada muda, mano, você precisa atacar isso. Por quê? Porque conversar não tá adiantando, mano. Tá ligado? Então eu sempre falo pros meus atletas, mano, velho, reclame, mano, reclame. Você acha que a gente fez algo muito errado no campeonato? Reclame. Bota a boca no trombone mesmo, mano. Fala publicamente, não tem problema, tá ligado? Se é um erro pequeno, mano, beleza, eu vou lá e troco ideia, velho. Agora, novamente, esse erro que acontece sempre, mano, não dá mais pra aceitar isso, galera. Simplesmente não dá. E eu falo isso como atleta. Mano, eu já fui atleta de muita coisa. E o que tá acontecendo na calistenia no Brasil, mano, é uma sucatização, nem sei se essa palavra existe, mas tá sucateado, não evolui. Mano, olha quanto tempo o Strength tá aí e vocês não tem uma live no YouTube, velho. Isso não é pedir demais, mano, tá ligado? Isso não é... Mano, não é algo absurdo de se pedir. Você não tá pedindo uma premiação de 10 mil reais, você tá pedindo uma live no YouTube, velho. E vocês ainda não tem isso, mano. E sabe o que vocês fazem? Em vez de se revoltar, de ficar bravo com isso, vocês aceitam, mano. Vocês falam assim, não tem problema. Tá tranquilo. A gente aceita isso. A gente continua pagando por isso. E isso não pode acontecer, velho. Isso foi o ponto inicial pra gente criar o comitê, tá ligado? Por quê? Porque também é muito fácil ficar falando, tá ruim, e não fazer nada pra mudar. A gente decidiu mudar, velho. A gente não entendia nada, absolutamente nada de fazer um evento. Não sabia como um evento funcionava. Não sabia o que a gente precisava para fazer um evento funcionar. Não sabia o que a gente precisava de estrutura. Não sabia o que a gente precisava de pessoal. Mas o que a gente fez? A gente falou, velho, do jeito que tá, não dá para ficar. Vamos se reunir, vamos trocar uma ideia, vamos planejar, vamos falar com quem já faz evento, vamos tentar melhorar essa parada e vamos fazer acontecer.
E primeiro de tudo, vamos trocar uma ideia com a nossa comunidade. Então a gente pegou a comunidade do street lifting, trocou uma ideia com os atletas, falou, ó, a gente está tentando fazer diferente, mas não é do dia para noite, isso é um plano de longo prazo. A gente tem que começar pequeno, não adianta querer começar fazendo um evento gigantesco, sendo que você não consegue nem fazer um evento decente pequeno. Então tem que começar de boa, troca ideia com a comunidade, véio. Chega pros caras, chega pros atletas e fala, ó, galera, nesse começo a gente vai precisar da ajuda de vocês, porque a gente, entre aspas, a gente nunca fez isso, a gente não sabe o que a gente está fazendo, entre aspas, porque a gente teve muito interesse em entender o como das coisas funcionarem, mas troca uma ideia com a sua comunidade, velho. A gente quer fazer diferente, mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa de vocês nos campeonatos, a gente precisa do feedback de vocês, que é muito importante. O que vocês acham que tá faltando, mano? O que vocês acham que pode melhorar? Uma das primeiras coisas que a galera falou foi isso, mano, uma live no YouTube. Pra minha mãe que tá lá em casa conseguir me assistir, pra minha mulher que tá lá em casa conseguir me assistir e entender o que tá acontecendo, conseguir me prestigiar. Pra eu, ano que vem, conseguir entrar na live e ver, pô, mano, dava pra eu melhorar minha performance nisso, nisso e nisso. Tá ligado? Então são coisas básicas, velho, que profissionalizam muito o cenário. E quanto mais profissional for seu campeonato, mano, mais visão ele atrai, mais holofote você coloca dentro do seu campeonato. Consequentemente, mais atletas você atrai, consequentemente, você aumenta a cena, tá ligado? Só que pra isso acontecer, velho, vocês têm que sair desse conformismo de que tá tudo bem, mano. Tá tudo bem não ter live. Tá tudo bem nossa estrutura ser literalmente um lixo. Tá tudo bem eu tentar fazer um muscle-up ao mesmo tempo que o outro cara e não conseguir porque a barra tá tremendo igual um terremoto. Tá tudo bem, não tem problema. Eu paguei um ingresso, eu viajei pra isso, mas não tem problema, mano. É normal, é assim mesmo aqui no Brasil. Vocês têm que parar com isso, velho. Vocês têm que parar com isso. Enquanto vocês aceitarem isso, o esporte não vai mudar. Não vai. Não vai. Então, isso tem que sim ser atacado. Isso tem que sim ser conversado. Isso tem que ter um debate público, entre aspas, dentro do seu nicho sobre isso. Mano, o que eu posso fazer para ajudar a mudar isso, mano? O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, chegar pro organizador e falar assim, cara, eu manjo mais ou menos de fazer uma live no YouTube. Você me dá um desconto na inscrição se eu cuidar da live para você? Ou você me dá, por exemplo, a inscrição de graça se eu cuidar da live para você? Então, não adianta também só culpar a organização. Os atletas têm que se unir. Os atletas têm que ter essa vontade de melhorar o cenário. Porque, novamente, é muito fácil para a organização ficar fazendo um campeonato ruim enquanto os atletas pagam, mas também é muito fácil para os atletas ficarem só reclamando e não fazerem nada para mudar. Então tem que sim ser um trabalho conjunto entre os dois, porém, esse conformismo tem que acabar, velho. Tem que acabar. Não é ok, mano, vocês terem uma estrutura lixo dessa. Não é ok. Como atleta, se sinta extremamente ofendido quando um organizador chegar com uma estrutura dessa pra você, tá ligado? Não aceite, mano. Não aceite. E você, como organizador, não aceite também o atleta que não faz nada, só reclama. Só reclama. Chega e troca uma ideia com a sua comunidade, mano. Vocês têm que entender que o organizador e o atleta... O organizador não tá fazendo um favor pro atleta pra fazer o campeonato. Não é isso, mano. Organizador e atleta são parte da mesma coisa, mano. São parte da comunidade. Então você, como organizador... Joga as cartas na mesa, fala, ó, galera, a gente tá tendo dificuldade nisso, nisso e nisso. O que a gente tá tendo dificuldade? A gente não tem staff o suficiente, a gente não tem mão de obra para fazer uma live, a gente não tem mão de obra, por exemplo, para montar a estrutura, que seja, joga as cartas na mesa. E chega pros atletas, ó, se vocês ajudarem como staff, por exemplo, no dia que vocês não estão competindo, eu te dou um desconto na inscrição, que seja. Ou não, só troca ideia, fala, mano, a gente precisa de ajuda nessa. Vocês conseguem dar uma força? Então, mano, troca ideia, velho. Conversa. Atleta e organização tem que estar na mesma página, mano. Tem que estar conversando. E, novamente, agora falando da organização. Organização não tem também que ficar passando a mão na cabeça e fazendo todas as vontades dos atletas. Porque tem coisa que realmente é inviável, tá ligado? Mas essa comunicação é importante porque é justamente essa comunicação, mano, que vai levar o esporte para frente. É justamente esses debates, esses, abre aspas, ataques, que vão fazer o esporte evoluir. Que você vai pensar, pô, mano, realmente, meu evento foi um lixo. Atrasou pra caramba, era para competir num dia, não aconteceu, a barra tava tremendo igual o terremoto. Esse tipo de coisa você não pode levar como um ataque pessoal, velho. Você tem que ter autocrítica de falar, mano, realmente eu fiz um evento lixo. Meu evento foi um lixo.
a gente, como organizador, tem que ter essa autocrítica. E a gente, no comitê, usando como exemplo, a gente tem essa autocrítica de uma maneira absurda. Absurda. Depois de todo o campeonato, a primeira coisa que a gente faz é prestar contas para a Final Rap. E eu falo todos os pontos que a gente errou, todos os pontos que a gente tinha que melhorar. Então, e tem um forms que eu mando para todos os atletas, mando para a galera que estava assistindo, para o cara preencher anonimamente, para ele falar tudo que foi ruim no campeonato. Tudo. Então, por exemplo, no nosso underground, a galera reclamou que não tinha cadeira para sentar. Mano, era uma coisa que eu nem me toquei. Eu, como organizador, nem me toquei. Ou seja, eu cometi um baita erro, a galera foi lá e falou publicamente algumas pessoas, e isso abriu meus olhos. Eu podia muito bem levar como ataque, falar, não, mas tinha estrutura boa, não, mas tinha não sei o quê, e vocês estão reclamando disso. Mas não, mano, eu falei, pô, mano, realmente, não tinha cadeira pra quem tava assistindo sentar, eu não pensei nisso. Foi incompetência minha não ter pensado nisso. Então, no próximo, que foi o Open, a gente já corrigiu isso, tá ligado? Então, parem de levar como ataque, mano. Se vocês querem fazer a parada acontecer, parem de levar de, tipo assim, ninguém pode falar mal do que eu tô fazendo. Não é isso, mano. Pelo contrário, você tem que querer que as pessoas façam críticas sobre seu evento para você poder melhorar, velho. Porque melhorando o seu evento, você vai atrair mais atletas, você vai atrair patrocinadores. Agora, mano, é muito fácil falar, não tenho patrocínio. É óbvio, mano. Quem que vai querer patrocinar uma porcaria, velho? Ninguém, mano. Pensa você como empresa, você vai querer patrocinar um campeonato ruim, mano? Não vai, velho. Não vai. Você não vai querer vincular seu nome à reclamação, tá ligado? Então essas coisas têm que ser construídas, mano. Tem que ser de pouquinho. Então, velho, não... beleza. É um campeonato brasileiro. Se paga como campeonato nacional. Pensa, mano, eu tenho estrutura pra isso, velho? Eu consigo? Eu tenho mão de obra pra isso? Se você não tiver, velho, começa de pouquinho. Troca ideia com a sua comunidade. Ó, galera, não rola fazer parte de tal festival, porque eles não repassam grana, a gente ainda não tem estrutura. Vamos fazer um evento menor, por exemplo, numa praça? Vamos fazer um evento menor num lugar que já tem uma estrutura, num box de crossfit, de calistenia, que seja, que já tem estrutura, que a gente vai poder fazer um evento, a gente vai poder começar a construir um caixa pra gente investir em estrutura. Vamos fazer isso? Será que não é mais inteligente? Será que não faz mais sentido? Mas essa comunicação tem que acontecer, de atleta para organização, de organização para atletas. Por quê? Se você joga todas as cartas na mesa, você fala, nossas dificuldades são isso, isso e isso. O atleta já entra sabendo, mano. Agora, se você faz um baita marketing, você fala que vai ser um baita evento, que vai ser o maior festival de não sei o quê, que vai ser o melhor campeonato porque mudou a organização, e chega lá e o evento é um lixo, mano, seu evento tem que ser atacado. Ponto. Ponto. Porque você não foi honesto com os atletas. Você não jogou as cartas na mesa. Então, é possível sim fazer o cenário mudar, é possível sim fazer o cenário evoluir, mas isso exige um balanço entre os atletas entenderem as dificuldades e a organização mostrar as dificuldades e tentar sanar essas dificuldades, mano. É o que eu falei, mano, para fazer uma live no YouTube, você não precisa de dinheiro, você precisa só de um celular. E celular a organização tem, porque a organização faz live no Instagram. Então você pode fazer uma live no YouTube, beleza? Então, mano, parem de aceitar migalhas. A organização, converse mais com seus atletas, joga as cartas na mesa, mostrem, entre aspas, as fraquezas de vocês, mostrem os problemas, que tudo vai fluir muito melhor, muito melhor. E parem de levar críticas como ataques pessoais. Não são ataques à pessoa de vocês, é ataque à organização e ao campeonato que, se vocês falarem que foi bom, mano, beleza. Se esse é o padrão de vocês, eu não tenho mais o que falar. E eu perdi no argumento. Se vocês falarem assim, não, Carlinhos, esse é nosso padrão. A gente bate no peito, esse campeonato é nosso nível de campeonato. Aí eu lamento pra galera do Strength, só lamento. Mas eu falo isso porque eu acredito no cenário, eu acredito que essas coisas podem melhorar, que o cenário pode evoluir, mas os atletas têm que botar na cabeça que o cenário está em decadência, o cenário está... A estrutura, como eu falei que estava igual, mas não está, ela está piorando, beleza? A estrutura está piorando, os campeonatos estão atrasando cada vez mais, estão acontecendo coisas que não deveriam acontecer, então botem isso na cabeça, mano, pensem, o que eu posso fazer para ajudar no cenário, como atleta ou como organizador? Beleza, como atleta, eu posso ajudar como staff, eu posso ajudar fazendo uma live, ou eu posso ajudar, eu conheço um cara que faz live, eu posso ver se ele ajuda a gente nisso, tá ligado? E, mano, isso eu falo como um atleta que não sabia de nada de organizar eventos. Monta uma equipe pequena de pessoas realmente interessadas e de pessoas realmente capazes. Interessadas não só em fazer o evento, interessadas em saber como funciona.
Mano, deixa eu pesquisar como que faz uma live. Spoiler, você vê um vídeo de 10 minutos no YouTube, você aprende. Não é ciência espacial. É só ver um vídeo de 10 minutos no YouTube. Beleza? Então, uma equipe pequena que realmente queira fazer acontecer, que tenha o mínimo disso aqui, ó, para pesquisar, para ser curioso, para saber como as coisas funcionam. Então, você como atleta, não aceite migalhas. Não aceite migalhas. O cenário pode melhorar, as coisas podem melhorar, a estrutura pode melhorar. E a estrutura melhorando, tudo melhora. A estrutura é o básico do básico. Não coloque também sua saúde em risco, mano. Você competir numa barra que tá balançando pra caramba, você tá botando sua saúde em risco. Você se preparou pra caramba e você tá botando sua saúde em risco, seu corpo em risco. Então, não aceite migalhas. Você como organizador, também não aceite migalhas se você se tem alguém acima de você, por exemplo, um festival. Não aceite migalhas. Fale não. Não vou fazer. Eu prefiro não fazer do que fazer um campeonato ruim. Bota isso na cabeça, mano. Troca ideia com a sua comunidade, una-se com a sua comunidade e entenda, você como atleta tem que atacar sim se as coisas não mudarem. Não fica nessa de medo de atacar, não fica nessa de, pô, vou ficar marcado. Não tenha medo disso, não tenha medo disso. Novamente, se são erros pequenos, pontuais, fala com a organização, mano. Agora, erros que se repetem ano após ano, após ano e após ano e não melhoram, ataquem sim. Não fiquem na defensiva, ataquem, botem a cara a tapa. Fala mesmo o que vocês têm que falar, porque é uma vergonha o esporte estar do jeito que está, um esporte tão antigo quanto o strength, com, entre aspas, tradição aqui no Brasil quanto o strength. Então, não deixem barato, não aceitem migalhas e o esporte pode mudar, pode mudar. Eu falo isso por experiência própria, porque o street lifting está mudando muito aqui no Brasil e é questão de tempo para ficar gigante, e com gigante eu falo gigante mesmo. Então, una um grupo realmente interessado de pessoas e faça acontecer. Não fique só reclamando também. E é isso. E lembrando, eu critico, eu falo as coisas que tem que falar mesmo, não tenho rabo preso com ninguém mesmo, porque eu realmente prezo pelo cenário, eu realmente prezo pelo esporte. Vocês podem achar que eu tô falando da boca para fora, eu realmente não me importo. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, ao mesmo tempo que eu critico, eu me coloco à disposição para se alguma organização quiser, por exemplo, Carlinhos, como que eu faço uma live no YouTube? Tem como você me ensinar? Tem. Vem aqui, troca uma ideia comigo, a gente marca uma call e eu te mostro tudo de graça. Mas até hoje ninguém não, para ser justo. A galera da Selby, do Endurance, veio trocar ideia comigo, a gente fez uma call de quase 2 horas falando sobre essas paradas. Então tem gente interessada no Brasil, beleza? Mas até agora nenhum outro organizador chegou pra gente pra trocar ideia, pra fazer um brainstorm, pra falar, mano, o que funcionou pra vocês, o que não funcionou pra vocês. E a DM tá aberta pra isso, beleza? Podem me procurar, que eu não ajudo ativamente em outros esportes, porque meu foco é o street lifting. Só quando o street lifting tiver 1000%, talvez eu coloque a cara em outro esporte, mas para falar o que funcionou pra gente, o que não funcionou, para ensinar coisas de software, essas coisas, minha DM tá aberta. Então, você como atleta também tente ajudar os organizadores. Você como organizador, pare de dar migalhas para os atletas e parem de achar que os ataques são pessoais. Não são contra a sua pessoa, são só contra a porcaria de evento que vocês fizeram. É isso. Tamo junto. Minha DM tá aberta para qualquer dúvida, para trocar ideia e é isso. Não aceitem migalhas.